Obrigada, presidente. Quero cumprimentar todos os nobres colegas que estão aqui essa tarde. Eu subo nessa tribuna novamente para me colocar contra a aprovação de um regime de urgência para um projeto tão importante e tão polêmico quanto esse. Essa casa de parlamentares é o espaço em que as discussões devem ocorrer. Respeitar os trâmites legislativos, ou seja, que um projeto passe pelas comissões que lhe são devidas, que a gente tenha o tempo de colocar diversas opiniões, de aprofundar, de tirar dúvidas. E muitos deputados têm dúvidas, me procuram com dúvidas em relação a esse projeto, é fundamental. É um desrespeito a cada um de vossos deputados que estão aqui, a cada um de nossos mandatos, aprovar um requerimento de urgência de um projeto tão importante. É um desrespeito ao nosso papel de discutir, nosso papel parlamentar, ao nosso papel de entender e aprofundar a um tema tão importante quanto o momento de parto, quanto a vida das mulheres. E é por isso que eu subo aqui hoje, para mais uma vez colocar e encaminhar meu voto contra um projeto de requerimento de urgência a um tema tão polêmico e importante. Mas, já que estou aqui, queria dizer que até agora a gente não teve nenhuma audiência pública regimental. Não só não passou nas comissões, como a gente não conseguiu ter um espaço regimental dentro de uma das nossas comissões para aprofundar. A gente não discutiu cada um dos temas do projeto. E mais do que isso, a gente não teve a oportunidade de que esse projeto realmente tramite em todas as comissões que lhe são devidas. Porque hoje o projeto não está nem instituído para a Comissão de Saúde. Eu fiz um requerimento, um ofício para o presidente dessa casa, para o Cauê Macris, pedindo para que esse projeto também seja apreciado pela Comissão de Saúde, que no final do dia é quem mais deveria discutir um projeto como esse, que fala diretamente de uma questão de saúde das mulheres, de saúde dos bebês, de saúde pública, que a gente está discutindo o SUS. Como que pode esse projeto não tramitar na Comissão de Saúde? Então, esse é já um ofício que eu fiz, Cauê, para você. Peço a apreciação atenciosa para que a gente possa discutir, não só na Comissão de Finanças e na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres, mas também na Comissão de Saúde. Aqui eu quero falar, e quero falar com cada um dos deputados que falaram aqui hoje, que esse não é um projeto ideológico, não é um projeto esquerda contra direita. Esse não é, e é um desrespeito com diversos deputados de vários partidos, como o PSDB, PSB, PTB, PRB, que falaram aqui nessa tribuna, que falaram aqui nesse plenário contra esse projeto, colocar uma narrativa de que isso é esquerda contra a direita. Não é. Inclusive porque, hoje de manhã, uma coordenadora do Ministério da Saúde, que eu conheço há bastante tempo, me ligou, do governo Bolsonaro, veja bem, do governo do PSL, me ligou para dizer que era contra esse projeto, o que ela poderia me ajudar em dados e embasamento para que a gente encaminhasse contra. Veja bem, vou repetir, não é um projeto de uma questão de direita contra esquerda. Uma coordenadora do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro me ligou hoje para ver como ela pode me ajudar a embasar em ser contra tecnicamente esse projeto. Então, é importante que a gente discuta ele a partir de dados técnicos, que é o que eu quero apresentar hoje aqui para vocês. E daí eu peço atenção a todos os deputados dessa casa, porque a gente discutiu aqui muitos casos tristes. Cada morte materna, cada morte de cada bebê, cada situação de saúde crítica decorrente de um parto, seja de cesárea, seja um parto normal, seja de uma cesárea negada, é muito triste. É realmente alguma coisa que a gente precisa se revoltar e precisa prestar atenção. Mas as estatísticas nos mostram diferente. E eu escutei nesse plenário que a gente precisa sair um pouco das estatísticas para ir um pouco para os casos reais. As estatísticas são um conjunto de casos reais. É importante que a gente entenda isso. É nossa responsabilidade, enquanto políticas públicas, enquanto produtores de legislação, pensarmos em criar políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em estatísticas. Por isso que eu gostaria de pedir a minha apresentação. E aqui eu trago para cada um de vocês, e peço de novo atenção,
para cada um de vocês a cada dado que eu vou trazer aqui. Estes são os dados de cesáreas no mundo. Essa fonte é a Organização Mundial de Saúde. No mundo, a média de cesáreas é 21% dos partos. Nos Estados Unidos, é de 25% dos partos. Na Europa, de 33% dos partos. No Brasil, é 55%. Mas eu me atentei a trazer a diferença. No SUS, que a gente está dizendo que as mulheres não têm escolha, é 40% dos partos. É mais do que a média de todos os países desenvolvidos. É mais do que o dobro do que a orientação da Organização Mundial de Saúde. E quando a gente olha a saúde suplementar, que são os planos de saúde, a gente chega a um número absurdo de 85% de cesáreas. E esse projeto, em que eu vou falar do mérito mais para frente, ele não vai mudar um fio de cabelo para as mulheres pobres do SUS, da qual o diagnóstico eu concordo. Mas ele vai legitimar 85% das cesáreas desse país. Vai legitimar o que acontece com as mulheres que não têm a real escolha do seu parto. Então, peço o próximo slide. Daí trouxe outro dado, que é um escândalo. E cada um dos deputados aqui, que são sim comprometidos com a vida, deveriam se escandalizar e se corroborar para que a gente diminua esse número, que é o número de mortalidade materna. No Brasil, a gente tem a cada 100 mil casos de partos, 64 de mortalidade materna. Isso nos torna um dos 5 países do mundo que mais as mães morrem ao ter seus filhos. Quem aqui é comprometido com a vida? Quem aqui não acha isso um absurdo? A gente figurar entre os países que mais a mulher morre ao ter seu filho. E quando a gente olha no número de cesáreas, a gente vê diretamente uma correlação. Porque quando a gente olha as estatísticas, o que elas provam? Que as cesáreas são, sim, mais perigosas para as mulheres. É 20 vezes maior o número de mortes nas cesáreas do que em partos normais. E a deputada Janaína sempre traz, quando a gente traz esse dado, de que não existe uma diferenciação, que é verdade, entre cesáreas eletivas e cesáreas de emergência. Porém, não existe nenhum dado que corrobore que a maioria das cesáreas são o contrário. A maioria das cesáreas, hoje no Brasil, são eletivas. Isso traz maior mortalidade. Isso é um dado. Segundo a Revista de Saúde Pública da USP. Próximo dado, por favor. Aqui eu quero trazer como a gente se compara em relação à mortalidade materna com os outros países. E eu vou deixar para vocês lerem. Eu não sei se o Rafael Silva se encontra no plenário, porque eu vim além dos slides para garantir que ele tenha a leitura, mas acho que ele não se encontra no plenário. Então eu deixo para vocês lerem o quanto a nossa mortalidade materna é uma vergonha para esse país. Como é que está o ânimos aí? O que vota hoje? E aqui eu quero trazer os riscos da cesárea, porque é disso que a gente está falando. É um projeto que, sim, estimula a cesárea. E a gente traz um dado. Isso não é uma vivência minha, porque cada vivência conta, eu sei, mas os dados são importantes. A chance da mulher morrer em cesárea é 20 vezes maior. O risco de infecções puerperais, feridas cirúrgicas e histerectomias é maior. Por quê? Porque a gente corta 7 camadas da mulher na cesárea. E no SUS, a gente não tem nem antibiótico para uma gripe, quanto mais para uma infecção. A gente precisa pensar nisso. E é 8 vezes maior a chance de lesão. Mas para o bebê também é um problema. A deputada Janaína, quando trouxe aqui a questão dos problemas que sofrem anóxia em partos normais demorados, e é real essa questão e a gente precisa enfrentar, não traz a estatística. 37% maior a chance de um bebê ter anóxia a partir de uma cesárea. Por quê? Porque a maioria das cesáreas não estão no tempo do bebê. Não são quando o bebê estão prontos para nascer. E isso cria que o bebê nasça de uma forma prematura. Isso cria que o bebê não tenha chances de vir pronto para esse mundo e ter muito mais problemas de complicação, tanto na hora do nascimento, quanto na continuação da sua vida. Porque isso realmente impacta todas as etapas da vida, como os dados nos mostram. Próximo. Acabou.
Esses eram os dados que eu queria trazer. E para mostrar que não é uma coisa simples, não é uma questão básica que a gente pode discutir com urgência, é uma questão complexa. Eu peço um minuto para terminar, porque tinha uma fala que me interrompeu. Para concluir. Quero concluir dizendo que eu concordo com o diagnóstico da Janaína, já disse isso, que as mulheres no SUS sofrem violência obstétrica e não têm direito à escolha, inclusive a escolha analgesia, a opção de escolha, que já está previsto em lei, aprovados por muitos dos senhores nessa casa, uma legislação ótima, que é uma lei em vigor, e isso acontece porque o SUS está sucateado. E a minha proposta é criar um GT na Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres para combater isso, cobrar e fiscalizar, e eu me coloco à disposição disso. Obrigada.